8 milhões de chaves Pix podem ser excluídas por irregularidade no CPF. E você vai ver também. Pesquisa mostra que a maioria dos deputados e senadores desaprovam Lula. Denunciados por tentativa de golpe de Estado apresentam defesa ao STF. Donald Trump volta atrás e adia a taxação de produtos vindos do México. E ainda, Neymar volta a ser convocado pela seleção para os jogos contra a Argentina e a Colômbia. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quinta-feira. E olha só, a gente começa falando que o Banco Central divulgou hoje novas regras para o Pix. As chaves de pessoas e empresas que estiverem com irregularidades na Receita Federal serão excluídas. E a estimativa é que 8 milhões de chaves podem ser excluídas. O objetivo é dificultar ainda mais os golpes. Com as novas exigências, o Banco Central avalia que será mais difícil para os golpistas manterem chaves Pix com nomes diferentes daqueles armazenados nas bases da Receita Federal. Na prática, o Banco Central quer evitar que golpistas usem nomes de empresas reais para desviar recursos para contas de terceiros. Isso porque, em algumas situações, eles alteram dados de propriedade da conta para praticar golpes. E essas mudanças, muitas vezes, dificultam o rastreio pela Receita. Com isso, os bancos devem excluir CPFs e CNPJs com a situação cadastral suspensa, cancelada, nula ou inapta. As instituições financeiras devem verificar transações via Pix com alteração de informação e o Banco Central afirmou que irá monitorar periodicamente a conduta das instituições, podendo aplicar penalidades para aquelas que apresentarem falhas nesse processo. Outra proibição é a alteração de informações vinculadas a chaves aleatórias e a reivindicação de chaves do tipo e-mail. Uma pesquisa realizada no Congresso Nacional, chamada Ranking dos Políticos, apontou que o governo Lula tem desaprovação de grande parte dos deputados e senadores. A pesquisa é considerada um importante termômetro para medir a relação entre o governo e o Congresso, já que todos os deputados e senadores foram ouvidos e os resultados não foram bons para o presidente Lula. Confira. Segundo a pesquisa do Ranking dos Políticos de 2025, o presidente Lula tem a desaprovação do Congresso, sendo mal avaliado por 49,1% dos deputados e 46% dos senadores. De acordo com o levantamento, 22,7% dos deputados avaliam a atuação do governo Lula como regular. Os que classificam como ótima ou boa são 28,2%. Entre os senadores, 23% dos entrevistados avaliam como regular e 30,8% como positiva. A pesquisa também questiona os parlamentares como eles avaliam a relação do governo Lula com o Congresso. Entre os deputados, 64,5% consideram ruim ou péssima, 10% consideram regular, 25,5% avaliam como ótima ou boa. Entre os senadores, a relação de Lula com o Congresso é ruim ou péssima para 53,8%, regular para 27%, ótima ou boa para 19,2%. Segundo o responsável pela pesquisa, a situação na Câmara é mais desfavorável do que no Senado, mas o cenário pode mudar com uma reforma ministerial que pode ser uma ferramenta importante para o governo melhorar a relação com o Congresso Nacional e facilitar a aprovação de sua agenda legislativa. A pesquisa foi realizada através de um questionário estruturado no Congresso, distribuído entre 110 deputados federais e 26 senadores.
E o STF recebeu hoje as primeiras defesas dos denunciados por envolvimento na suposta tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023. No total, são 34 denunciados por orquestrar um golpe de Estado, entre eles o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O ministro do Supremo Tribunal Federal deu um prazo para que os indiciados entreguem suas defesas. O primeiro grupo tem até o fim do dia para entregar as defesas e o segundo grupo tem até amanhã. Após receber os argumentos dos acusados, o relator vai avaliar se há documentos novos e se o material deve, ou não, ser encaminhado para a PGR novamente. Caso passe direto, Moraes decide se o caso será liberado para o julgamento, tornando assim os indiciados em réus por diversos crimes, entre eles tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e dano ao patrimônio público. Todas essas acusações estão ligadas à investigação da Polícia Federal sobre uma trama golpista para impedir a posse do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, e é importante a gente lembrar que até o fim da tarde, 6 acusados entregaram a defesa. E os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro não entregaram, pelo menos é a última informação oficial que a gente tem. E para falar mais sobre esse assunto que mobiliza o país todo, nós vamos conversar agora com o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em direito constitucional. Boa noite, professor Frederico. Sempre um grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Seja bem-vindo. Satisfação, Kleber. Boa noite. Tudo bem? Professor, primeiro, então, como, né, na condição, na qualidade de professor, eu peço que você explique para as pessoas que nos assistem e não são conhecedoras do assunto o que significa essa fase do processo, a entrega da defesa, o quanto isso é importante. Claro, essa defesa é uma espécie de defesa prévia, é um momento formal ali do indiciado apresentar sua versão, apontar uma negativa geral, em que ela não tem sido, segundo aí a própria reportagem até o momento, protocolizada. Eu acredito, o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Bilardi, uma referência no âmbito do direito criminal, e a defesa vai se apresentar, temos que enxergar como estratégia de defesa não apresentar essa defesa, uma natureza de defesa preliminar, de defesa prévia. É o momento de fazer o embate, de trazer ali os pedidos no nosso meio da advocacia, de trazer ali as inúmeras preliminares. É uma chave de ouro que eu acredito sim que o doutor Celso Bilardi vai trazer a defesa com a expertise que ele conhece bem. Então, na sua avaliação, essa, entre aspas, demora, né, pode fazer parte de uma estratégia aí para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, Kleber, a gente trabalha com processo digital, a gente brinca que até 23h59 é dia, né? Então, particularmente uma questão tão delicada, eu não vejo demora. Estamos ao vivo aqui, 18h44, eu não vejo que há uma demora, né? É uma questão que deve ser enviada aí a defesa num primeiro momento, está tendo alguma discussão de última hora, detalhe, mas está longe de estar apertado o prazo, né? É ali, Kleber, que vai ter uma definição de uma linha argumentativa, né? Uma possibilidade de afastar a denúncia, de modificar a definição, vai ter uma construção de uma narrativa pública e também de uma narrativa política. Então, a defesa vai ser apresentada nisso. Correto, você salientou bem a narrativa política. E é importante a gente lembrar, todo mundo sabe que o ex-presidente, neste momento, é considerado inelegível, mas as pesquisas apontam ele com uma grande possibilidade, aí, com muitos eleitores, com a preferência de muitos eleitores. Qual é, na sua avaliação, a chance dele reverter esse quadro? Esse projeto da anistia seria a única alternativa dele poder concorrer nas eleições de 2026? Bom, Kleber, vamos lá. Tem dois caminhos aí, né? O caminho da anistia, que eu não vejo o Congresso pacificado nesse sentido, mesmo a sua ampla maioria ser de centro para centro-direita, eu não vejo o Congresso pacificado. Por outro lado, você poderia ter uma alteração da lei da ficha limpa, né? Por exemplo, reduzindo o prazo da suspensão política dele para 2 anos, o que deixaria
ato, né? Também o recurso dessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral ao Supremo Tribunal Federal, se não me engano, já foi até também enviado, com mínimas chances de ser definido, ele tem um aproveitamento nesse sentido, né? Para ter o ex-presidente Jair Bolsonaro de volta aí, né, como candidato, recuperar dos direitos políticos, eu enxergo que o caminho vai ser uma alteração da ficha limpa e não no meio aí da anistia. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em Direito Constitucional. Professor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Kleber. Boa noite no jornal. Grande abraço. E veja a seguir, Donald Trump volta atrás e adia taxação aos produtos vindos do México. E ainda, Neymar volta a ser convocado para a seleção brasileira. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, em suas redes sociais, o presidente Donald Trump adiou as taxas de importação sobre o México e afirmou que vai continuar a trabalhar ao lado da presidente mexicana. Vamos conferir. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiou as tarifas sobre importações vindas do México. O republicano afirmou em suas redes que o México não vai ter que pagar taxas sobre nenhum produto que se enquadre no acordo comercial entre Estados Unidos, México e Canadá. Este novo adiamento vai ser válido até o dia 2 de abril, data em que as outras tarifas exigidas por Trump devem começar a valer. Em sua publicação, Trump ainda agradeceu à presidente do México, Claudia Sheinbaum, por seu trabalho duro e cooperação. Além disso, disse que vão continuar a trabalhar juntos, especialmente nos assuntos de migração e problemas de segurança. Em uma conferência de imprensa, a líder mexicana também fez agradecimentos a Trump e enfatizou que vão trabalhar na redução da travessia ilegal de fentanil para os Estados Unidos, como também armas para o México. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Pedro Veraldi. Boa noite, Pedro. Seja muito bem-vindo. E claro, né, Pedro, a gente começa falando do assunto do dia no esporte, que é a convocação da seleção brasileira para os jogos das eliminatórias, com novidades na lista, né, Pedro? Isso mesmo, Kleber. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. A principal novidade é a volta do camisa 10 do Santos e da amarelinha, Neymar Júnior, além da primeira convocação do garoto Wesley do Flamengo. Dorival Júnior anunciou a lista de convocados para defender a seleção brasileira nos confrontos contra Colômbia e Argentina, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Neymar, que estava fora da seleção desde a sua grave lesão em outubro de 2023, voltou a ser chamado. Os jogadores se apresentam à seleção no dia 17 de março, segunda-feira, em Brasília, palco do confronto com a Colômbia pela 13ª rodada das eliminatórias. Dos 23 convocados, 7 atuam no futebol brasileiro. Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Danilo, Léo Ortiz, Gerson e Wesley, do Flamengo, Estevão, do Palmeiras e Neymar, do Santos. Wesley é o único estreante da lista. Confira a lista completa dos convocados para a seleção brasileira. Os goleiros são Alisson, do Liverpool, Bento, do Al Nassr e Ederson, do Manchester City. Os defensores são Danilo, do Flamengo, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Léo Ortiz, do Flamengo, Marquinhos, do PSG, Murilo, do Nottingham Forest, Wanderson, do Mônaco e Wesley, do Flamengo. Os meio-campistas são André, do Wolverhampton, Bruno Guimarães, do Newcastle, Gerson, do Flamengo, Joelinton, do Newcastle, Matheus Cunha, do Wolverhampton e Neymar, do Santos. Os atacantes são Estevão, do Palmeiras, João Pedro, do Brighton, Rafinha, do Barcelona, Rodrigo, do Real Madrid, Savinho, do Manchester City e Vini Júnior, do Real Madrid. E uma curiosidade dessa convocação, Kleber, é que 10 jogadores estão pendurados, incluindo o Neymar e o melhor jogador do mundo, Vinícius Júnior.
Caso um deles tome um cartão amarelo contra a Colômbia no dia 20 de março em Brasília, não poderão enfrentar a Argentina no dia 25 em Buenos Aires. Olha, detalhe importante aí que você traz pra gente, Pedro. E esses dois jogos são bastante complicados, né? Pelas eliminatórias, não é mesmo, Pedro? Isso mesmo, Kleber. Tanto é que a Argentina e a Colômbia fizeram a final da Copa América. Mas na entrevista coletiva, o Dorival disse que sabe da dificuldade do jogo, mas também está vendo a evolução da seleção. Vamos conferir o que ele disse. Eu acredito que nós estejamos vindo num processo de recuperação dentro das eliminatórias. O Rodrigo falou que nós temos aí uma forma de avaliarmos, né, e buscarmos desde a nossa primeira apresentação aquilo que vem acontecendo com a seleção. É natural que nós não estejamos satisfeitos até esse momento, muita coisa ainda possa acontecer. A seleção ela vem melhorando, é uma subida gradativa, porém eu acredito que todos estejam percebendo isso. Nessas últimas 4 partidas, eu acredito que nós já tenhamos feito num nível bem superior àquilo que vinha sendo apresentado. Tudo é um processo, eu sempre acredito muito nessa condição, confio no trabalho que está sendo desenvolvido por todos nós e a expectativa que fique é que nós faremos aí 2 grandes jogos, eu não tenho dúvidas disso, os jogadores gostam de jogos desse nível sempre, se preparam muito para uma ocasião como essa e eu não tenho dúvidas que teremos 2 grandes clássicos aí. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma boa noite para você, para todos que nos assistem. Até a próxima. Muito obrigado, Pedro, e até a próxima. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até mais.